Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à revisão do nono ano. Vamos trabalhar a terceira OE. Nós vamos começar a falar agora aqui na aula 1, os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então vou colocar aqui, ó, reta paralela, são as retas que não possuem nenhum ponto em comum. Já que a gente sabe que as retas vão para o infinito em ambos os sentidos, né? Mas elas nunca vão ter pontos em comum. Já vou colocar aí a transversal, que você vai encontrar este desenho na sua apostila na página 7. E esse desenho está da seguinte maneira. Nós chamamos de reta R, é paralela à reta S, e a transversal chamou de reta P. Vamos observar que foi colocado vários ângulos aí. Então, nós vamos ter o ângulo E. E já vou colocar colorido porque vocês vão compreender, tá? Aqui nós temos o ângulo A. Ângulo é representado aqui por uma letra minúscula com um símbolo de ângulo, como se fosse esse acento circunflexo aqui. Nós temos aqui o ângulo C e temos aqui um ângulo G, um ângulo que é o F, o ângulo B, aqui nós temos o ângulo H e aqui nós temos um ângulo D. Coloquei essas cores porque na próxima página vocês vão perceber que esses ângulos que estão com as mesmas cores vão possuir as mesmas medidas. Então nós podemos dizer que o F, que é este ângulo aqui, ele vai ser igual ao seu oposto, oposto é quem está de frente, tá bom? Ele vai ser igual a este ângulo aqui, que vai ser igual a este ângulo aqui, que também é igual ao seu oposto aqui. Então, o F, ele é igual ao H, que é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo D. E nós vamos ter os verdes, que eu já deixei aí em verde, que seria aqui, ó, o E, ângulo E, ele é igual ao seu oposto, que é o G. Então, o E é igual ao G. Aqui estamos usando as letras, mais para frente estarão nos graus, né, nos números. Então, ó, nós temos aqui que é igual ao A, olha, se você descer daqui para cá, tá vendo? Então, eles vão ser iguais, ok? Então, é igual ao A, que é igual também ao oposto, que é o C. Então, esses ângulos possuem as mesmas medidas. Aí na apostila, na página 8 e 9, você vai ter os nomes dos ângulos, basta você observar a posição e o nome que está dando. Nós temos aí os ângulos correspondentes, ângulos externos, ângulos alternos, colaterais externos e colaterais internos. Aí é uma questão de você observar e identificar os nomes de cada um, tá bom? E aí, nós vamos partir já para o exemplo com os cálculos. Então, vamos para o nosso exemplo 1. Então, aí no nosso exemplo 1, nós temos, sendo R e S paralelas, determine as medidas de x e y. Vou ampliar um pouco aqui para ficar melhor. Então, nós temos aqui, tanto na A quanto na B, as retas R e S, que já indicando que são paralelas, então paralelas cortadas por uma transversal, a gente já pode fazer a igualdade dos seus ângulos, né? Se eles forem correspondentes, se eles forem colaterais, internos, externos, como a gente viu anteriormente. E aí, a gente consegue encontrar os valores que faltam. Então, vamos analisar a minha A aqui. Eu sei que quem está de frente é igual. Então, eu sei que aqui de frente também vai valer 125. Os correspondentes aqui também são iguais. Então, basta observar para ver que x vai ser igual a 125 graus. Tá vendo? Então, eu parto aqui de cima. Onde está o ângulo? O ângulo está aqui. Né? Também poderia visualizar de outra maneira. Vou botar aqui ó, em outra cor. Ó. O x, eu sei que quem está de frente é igual, então aqui também vale x, e eu sei que o seu correspondente também é igual, então tá vendo? Então, de qualquer forma, você conseguiria visualizar que x vale 125. Então, vamos começar aqui onde está o y. Ó, y, ó, quem está de frente também vai valer y, então esse maior aqui, ó, se eu jogar para o correspondente dele, que é esse daqui, também vai valer y. O que eu vou observar aqui é que, nesse caso aqui,
ele é colateral interno, porque se eu for olhar, eles não estão correspondendo aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter que observar que juntando tudo aqui, ó, eu formo um ângulo de 180 graus, né? Que é uma, aqui, ó, como se fosse a semicircunferência, ela tem 180 graus, né? Uma completa, ó, tem 360. Quando eu formo metade, né, eu vou ter 180 graus. Então, significa... Então, se a gente quiser montar essa conta para representar isso, nós vamos ter que y mais 60 graus é igual a 180 graus. Isso daqui é uma equação bem simples, basta tirar o 60 e jogar para o outro lado e isolar o y. Então, y vai ser igual ao 180, o 60 que mudou de lado muda de sinal. Então, meu y vai ser igual a 120 graus. Esse aqui daria até para fazer de cabeça, mas eu montei porque nas próximas o ideal é que você monte para não errar o cálculo. No exemplo 2, ainda na mesma página, nós vamos agora acrescentar uma equaçãozinha um pouquinho maior, né? Mas vamos partir do mesmo raciocínio. Então, o que acontece aqui, ó? Esse daqui, ele é o mesmo que esse daqui, tá bom? Vão ter os mesmos valores. Então, a gente pode dizer que 3x menos 20 é igual a x mais 80. Montei a minha equação, tenho que primeiro passo, ó. Primeiro, organizar. O que é organizar? Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Então, aqui ó, é x, quem fica, fica com sinal. Quem muda, muda de sinal. X positivo vem para o outro lado, negativo. Do outro lado, eu vou colocar somente os números. O 80 já estava do outro lado, quem fica, fica com o sinal. Quem vai para o outro lado, muda de sinal. Então, vai virar mais 20. Vamos juntar, que é a segunda parte, né? Que é calcular cada lado. Vamos calcular cada lado. 3x menos x vai dar 2x, igual 80 mais 20 vai dar 100. E o próximo passo é dividir. Quem a gente vai dividir? A gente sempre vai pegar quem está aqui com x e jogar para baixo, tá? Quem está com x vem para baixo dividindo. Então, x vai ser igual a 100 dividido por 2, que eu vou ter um valor de 50. Então, meu x vale 50. Agora que eu descobri o valor de x, ele vai entrar aqui no lugar do x, aqui e aqui. Esse de baixo aqui está tranquilo, então se eu fizer 50 mais o 80, ó, que estava aqui, vou ter um total de um ângulo valendo 130 graus. Ele já está colado com 3, então eu tenho que acrescentar um parênteses para virar uma multiplicação, vai ficar 3 vezes 50 menos 20. Então, aqui, ó, vai ficar 150 menos 20, que é igual a 130. Então, os dos ângulos abaixo. E no começo você já tinha dito que eram iguais. Se embaixo eu encontrei 130, em cima eu também teria que encontrar 130. Tá bom? Fiz só para conferir. Se der valor diferente é porque alguma coisa no cálculo deu errado. Porque eles estando assim, eles são correspondentes, então eles precisam ter o mesmo valor. Nós temos aqui um primeiro caso de triângulo semelhante, que é quando nós temos ângulos correspondentes que são iguais. Então, semelhança não tem a ver, por exemplo, com o tamanho, cada triângulo é diferente em tamanho, por isso eles não são iguais, são semelhantes por possuírem a mesma estrutura. Como que a gente verifica se esse caso aqui é semelhante? Este ângulo aqui, ele é correspondente a esse, ó, lado esquerdo, embaixo, lado esquerdo e o outro também. Então, nós temos aqui também, ó, lado direito embaixo, é o mesmo valor do outro. Então, isso aqui, eles são correspondentes. Isso faz com que dois ângulos correspondentes indiquem que esses triângulos são semelhantes. No segundo caso aqui, nós vamos ter um ângulo correspondente, tá vendo? Ó, lado esquerdo embaixo tem o mesmo valor que o lado esquerdo embaixo, então já são correspondentes. Então, ó, aqui tem 4 e aqui tem 2.
certo? Então, eu vou estabelecer uma relação daqui para cá e vou observar aqui embaixo que aqui tem 6 e aqui tem 3. Se eu conseguir fazer a mesma relação em cima e embaixo, isso significa que eles são proporcionais. Se eu observar que daqui, para cá, eu estou dividindo por 2 e deste maior para o outro, eu também, se eu dividir por 2, eu chego no 3, eu também tenho aqui, então, uma proporcionalidade. Então, além do ângulo ser correspondente, que é esse 70 e esse 70, eu tenho dois lados que são proporcionais. Eu tenho o caso de dois triângulos semelhantes porque eles possuem três lados respectivos proporcionais. Nesse caso aqui não tem ângulo, mas se eu observar, eu vou ter aqui, ó, 4. Se eu fizer uma divisão por 2, eu chego nesse 2 aqui, ó, que é o que? Um lado respectivo, é o lado esquerdo aqui, e ele é proporcional, por quê? Porque ao comparar aqui com o outro, eu vou verificar que eu vou precisar usar a mesma conta, que é a divisão por 2. Então, ó, 8, se eu dividir por 2, eu chego aqui no 4, e também na minha base, se eu tiver aqui, ó, o 6 e fizer uma divisão também por 2, eu chego no 3. Então, eu tenho três lados que são respectivos e são proporcionais. Isso faz com que eles sejam também semelhantes. Agora, aqui no exemplo aqui da página 13, nós vamos ter que determinar o valor de x em relação aos triângulos que são semelhantes. Então, primeiro, ele já está afirmando que são semelhantes. Se vocês observarem, eu tenho dois lados, e eu tenho aqui um ângulo. Então, isso significa que esses lados aqui vão ter que ser proporcionais, equivalentes proporcionais. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo que é 40 e esse é 40. Então, esses ângulos são correspondentes. Logo, esses lados precisam ser proporcionais. Eu preciso descobrir que conta eu preciso fazer de 9 para chegar até 3 e efetuar essa mesma conta aqui, que aí eu vou descobrir o valor de x. Então, se eu parar para pensar aqui, ó, 9 eu tenho que dividir por 3 para chegar no número que é 3 também, nesse aqui. Então, a conta que eu faço em um, eu faço no outro. A conta que eu descobri aqui, que eu tive que fazer, do 9 para chegar no 3, eu faço em cima. Então, eu tenho aqui, ó, o 12, vou fazer para ser proporcional, vou dividir também por 3, então eu vou descobrir que aqui, 12 dividido por 3 é 4, logo, meu x é igual a 4, tá bom? Como que a gente pode montar isso caso venham números maiores? Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer isso, esse esquema de proporção. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma proporcionalidade, porque ele já está dizendo que são semelhantes e já está indicando aqui que eu tenho um ângulo correspondente ao outro que são iguais. Então, eu vou trabalhar com a proporcionalidade dos outros. E vamos montar isso daqui. Então, eu tenho, ó, vou pegar do triângulo maior. Então, eu vou colocar aqui 12 dividido por x, vamos montar agora a conta. 12 sobre x vai ser igual a quem? Ao 9, que ó, proporcional esse aqui. Então, nós vamos ter aqui 9 dividido por 3. Se você observar na primeira linha aqui, eu tenho os valores do triângulo maior, o 12 e o 9. E na linha aqui de baixo, montando a fração na parte de baixo aqui, eu tenho os valores do triângulo menor, que é o x e o 3. Tá vendo? Agora que eu tenho essas duas frações, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. X vezes 9. E vou fazer 12 vezes 3. Depois que eu tenho isso, quem está com x passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho x igual a 36 sobre 9. Fazendo essa divisão, meu x vai ser igual a 4. Quem quiser, pode até fazer na página 21 os exercícios, das atividades propostas, o exercício 1 e 2, somente, que é dentro desse conhecimento que eu acabei de passar para você. Amanhã nós vamos completar essa apostila e aí eu vou passar o restante dos exercícios para vocês. Beleza? Quem quiser já pode fazer esse daí da página 21, exercício 1 e 2. Abraços e até!